Olá pessoal, bom, estaremos apresentando o trabalho de pragas e doenças presente na cultura da soja. Nossa disciplina de manejo de pragas e doenças, com a nossa docente doutora Maria Maiara. Bom, os discentes pertencentes desse grupo, Euclides Dias Moreira Júnior, Jean Carlos Rodrigues, Matheus Antônio Valandro e Matheus Henrique Ioca. Bom, a soja ela é uma das principais culturas carro-chefes da nossa região, tanto no Mato Grosso quanto no Brasil. Ela fica apenas para trás dos Estados Unidos, um dos principais grãos de exportação. E vamos estar abordando as doenças que acometem essa cultura. E para a nossa área zootécnica, é de extrema importância tanto na nutrição, por ser uma das principais fontes proteicas para os animais, e tem os seus diversos processamentos também para o consumo humano, tanto na exportação quanto para o uso dentro do nosso país, né? Bom, a soja ela foi introduzida no país com o objetivo de suprir as necessidades da nossa economia, tanto na parte de geração de proteína animal quanto vegetal. Ela é uma leguminosa, ela tem um alto teor proteico, né, de grande importância para nós e para os animais, e tem uma grande densidade de pragas. Por isso a gente deve manejar de forma correta para não ter uma perda na produção, na nossa lavoura e não gerar prejuízos no caso, né? Aqui temos uma figura, os estágios de uma cultura de soja acometida por pragas, tanto no solo quanto nas folhas, em diversos períodos, né? Que é um esqueminha do ciclo vegetativo da soja. Bom, a cultura da soja ela abriga um número elevado de espécies de insetos. Alguns elas causam sérios prejuízos à cultura e são considerados como as pragas principais, ou seja, a praga do tipo 1. Outros, porém, são considerados pragas secundárias, pois ocorrem em menor abundância, né? Somente em condições especiais, causando danos econômicos, que é a praga do tipo 2. E um terceiro grupo, que corresponde aos insetos benéficos que se alimentam dos insetos pragas e, portanto, né, funcionam como o agente de controle natural dessa cultura, que seria as pragas do tipo 3. Ela seria benéfica de forma coordenada, né? Bom, tipos de pragas da soja. Pragas de parte aérea. Podemos encontrar na parte aérea das plantas vários tipos de pragas, como ácaros, várias espécies de percevejo, trips, cascudinho, lagartas, formigas, cortadeiras, vaquinhas, grilos, gafanhotos, entre outros. Essas pragas de parte aérea são basicamente aquelas lagartas e algum outro tipo de praga que acomete essa parte superior, ou seja, que está acima do solo. Pragas da parte subterrânea. Na parte radicular da planta pode-se encontrar algumas espécies de percevejos, espécies de lagartas, coroa da soja, entre outros. Essa da parte subterrânea, como o nome já diz, é ali interno, a parte radicular é mais encontrado encontrado nessa parte no solo, referente à parte radicular da cultura. E aqui temos algumas pragas da soja. Temos lagartas, ácaros, corós e percevejos. E assim, temos alguns exemplos assim aqui, mas que vamos abordar alguns desses aqui como exemplos de como eles funcionam, como eles atuam na cultura, como eles são, questão morfológica e alguns tipos de controle que, que, que podem ser efetuados
efetuados para prevenir o ataque de alguma dessas pragas. Bom, tem aqui a praga do tipo 1, que é a lagarta da soja. É o principal inseto desfoliador da soja. As lagartas são geralmente esverdeadas, no entanto, formas escuras quase pretas ocorrem quando alto, no entanto, formas escuras quase pretas ocorrem quando altas populações estão presentes. Possuem listas laterais e dorsais claras no sentido longitudinal e apresentam 4 pares de patas abdominais, além de um par terminal. A lagarta é muito ativa e, quando perturbada, joga-se ao solo. O que podemos entender desse tipo de praga do tipo 1? Já que ela é uma desfoliadora, ela vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Já que ela desfolia, ela impede uma das principais funções, se não há a principal função das plantas, dos vegetais, que é a fotossíntese. Já que ela desfolia, ela diminui os fotossimilados. Esses fotossimilados prejudicados pode diminuir o desenvolvimento, vão diminuir o desenvolvimento da planta e acabam não tendo a estatura correta que deveria ter da cultura e é prejudicando toda a produção no modo geral. Aí aqui temos a imagem da lagarta. Bom, aqui temos tipo de controle da lagarta da soja. O controle químico, que é por inseticidas, que são de vários tipos de como que eu vários tipos de defensivo agrícola para o controle da lagarta, da soja. São, por exemplo, baculovírus, que atua aqui numa forma geral, que está ligado numa família da Baculoviridae, que a Embrapa desenvolveu uma partícula que, quando ingerida por essa lagarta, ela atua como um agente biológico, um defensivo biológico, que, quando ingerido pela lagarta, ela é disseminada dentro do intestino dessa lagarta que fez o consumo dessa massa, essa massa proteica, e ataca os tecidos dessa lagarta, os tecidos epiteliais dessa lagarta, fazendo com que venha a morte de um modo geral, acabando, ceifando a vida dela. Outra praga importante da soja são os percevejos. Dentre eles, 3 espécies se destacam, sendo as mais prejudiciais para a cultura, sendo elas o percevejo verde, o percevejo verde pequeno e o percevejo marrom. Aparecem a partir da floração, causando os danos entre os estágios de desenvolvimento das vagens e o final do enchimento dos grãos. Seus ataques podem causar considerável redução no rendimento e na qualidade da semente. São agentes transmissores de doenças fúngicas, como a mancha-fermento, causada por Nematospora corile, e pode retardar a maturação das plantas, causando o fenômeno de retenção foliar, ou conhecido como soja louca, o qual que dificulta na hora da colheita.
Aqui são as imagens dos percevejos, sendo a figura 4 percevejo verde, a figura 5 percevejo verde pequeno e a figura 6 o percevejo marrom. Tipos de controle para percevejos. Temos o biológico e o químico. Sendo o químico recomendado inseticidas para o controle desses insetos. Os mais utilizados são o carbaryl, endosulfan, fenitrotion, fosfamidon, metamidofos, monocrotofos, paramítion metílico e triclofon. Também temos o controle biológico, que é feito pelas vespas, Trisolcus basalis, que são parasitas do ovo dos percevejos. Outra praga é a mosca branca. Apesar de ser um inseto muito pequeno, a mosca branca é uma praga que tem apresentado o controle muito difícil nas últimas safras, causando danos pela retirada de nutrientes e água e pela transmissão de doenças. As plantas infestadas mostram-se enfraquecidas, as folhas caem e os frutos ficam murchos. Amadurecem regularmente e também podem cair precocemente. Suas ninfas liberam grande quantidade de seiva açucarada, favorecendo o aparecimento de fumagina, um fungo que se desenvolve sobre as secreções dos insetos na superfície da folha, que prejudicam a fotossíntese e a respiração vegetal. Aqui uma imagem da mosca branca na folha da soja. Podemos ver as moscas brancas e também o fungo, que se alimenta das secreções das ninfas dessas moscas. Tipo de controle para a mosca branca. Controle cultural pode ser feito durante ou antes do cultivo, fazer o cultivo de mudas sadias, uso de armadilhas para reduzir a população de pragas, mantenha a lavoura livre de ninfas hospedeiras de mosca branca. Eliminar restos de culturas para impedir o ciclo da praga, barreira viva para impedir a dispersão pelo vento, eliminar plantas que estejam contaminadas e o uso de cultivares resistentes. Olá pessoal, estarei apresentando a vocês neste momento algumas das principais pragas presentes na cultura de soja. Uma delas que eu vou abordar é o coró da soja. Bom, os corós elas são larvas scarabiformes, formato no corpo da letra C, podem atingir um tamanho de 4 a 5 centímetros de comprimento. Elas atacam principalmente as raízes. Bom, seus danos são decorrentes da destruição de plântulas, ou seja, no início do desenvolvimento, crescimento, após a germinação das plantas. Eles puxam para dentro do solo, né? Ou secam e morrem pela falta de raízes. Ou quando tem um desenvolvimento, mesmo que pouco, quando as plantas estão adultas, elas vão ter pouca produção no caso. Bom, aqui temos uma foto, né? Exemplificando o coró da soja. Olha lá, estão presentes nas raízes, né? E atacam, diminuindo esse contingente de raízes, atrapalhando o desenvolvimento ou até a morte, né? Da cultura. Os tipos de controle, temos o biológico e o químico. Bom, o químico ele vai ser utilizado por tratamento das sementes, um tratamento com inseticida na semente já no início, né, prevenindo, ou por pulverização após o plantio, no sulco, né, de semeadura, onde foi plantado no caso. Temos pragas secundárias do tipo 2. Bom, a largata falsa medideira, ela tem uma cor verde claro, as listras delas nas laterais e no dorso do corpo. Apresenta 2 pares de patas abdominais e além de um par terminal. A forma que ela se locomove é que se deu esse nome. Só que ela é falsa porque ela não é. As largata medideira
são outras. Então ela se locomove medindo palmos de forma parecida, né, com das largatas medideiras. Aí se deu o nome largata falsa medideira. Aqui temos uma foto. Bom, o bicudo da soja, o adulto ele é um curculionídeo de aproximadamente 8 milímetros de comprimento. Tem uma coloração preta, né, com listras amarelas no dorso da cabeça e nas asas. Os danos eles são causados tanto pelos adultos quanto, né, pelos jovens. Os adultos eles raspam o caule e desfiam o tecido. Já as larvas, né, broqueiam, faz a broca do caule e provocam o surgimento de galha. Temos a broca das axilas. Bom, o seu ataque ele é facilmente identificado. Quando ele ataca os brotos, ele forma um cartucho, unindo os folíolos com fios de seda, permanecendo no seu interior. Após esse ataque, lá nos brotos, a largata broqueia, faz a broca de várias partes da planta, cuja entrada geralmente ela é localizada nas axilas das folhas, por isso o nome broca das axilas. Bom, ácaros são seres minúsculos, eles atacam as folhas e prejudicam o desenvolvimento das plantas justo no principal processo, né, que as plantas realizam para o seu desenvolvimento, que seria, no caso, a fotossíntese. Resulta na coloração esbranquiçada dos folíolos, o ataque dos ácaros, passando para amarelado e, por fim, apresentam uma cor marrom. Os ácaros a gente pode ter diversas espécies no Brasil, mas as mais comuns nas plantações de soja são o ácaro rajado e o ácaro vermelho e o branco. Temos aqui a foto, né, do ácaro rajado no caso. Boa tarde, eu sou Jean Carlos e irei falar para vocês um pouco sobre os inimigos naturais, tipo 3. Os insetos pragas da soja estão sujeitos ao ataque de um grande número de inimigos naturais, que se encarregam de eliminar parte da sua população, exercendo assim, portanto, um controle natural sobre os mesmos. Alguns desses agentes são tão eficazes que, sob certas condições, mantêm a população de insetos pragas abaixo do nível de dano econômico durante toda a safra, dispensando assim a necessidade de controle químico. O complexo de inimigos naturais é diferente para as várias espécies de pragas e a sua conservação na lavoura de soja é fundamental importância para o estabelecimento de um sistema adequado de manejo de pragas. Esses agentes benéficos podem ser agrupados em parasitoides, predadores e doenças, ou seja, esses inimigos naturais são aqueles insetos que vão parasitar ou vão predar esses insetos pragas. Um exemplo disso é a vespa Trisóculos barsalis, que essa vespa vai parasitar os ovos de percevejos, fazendo assim que quebra seu ciclo reprodutivo, onde, como não vai ter mais a eclosão desses ovos de percevejos, ocorrerá a diminuição da sua população nas lavouras de soja. Esse é um método biológico de controle de insetos pragas e também é o mais eficaz, onde ocorre um controle mais bem adequado na lavoura de soja de insetos pragas. Então, você pode controlar a melhor forma esses insetos pragas. Agora eu vou falar para você um pouco sobre o controle geral desse insetos pragas, aonde nada mais que você vai poder fazer um controle tanto de insetos pragas que estão presentes ali, você vai poder saber quais são os insetos pragas que estão presentes ali, quais são os inimigos naturais presentes nessa sua lavoura, e com isso vai poder tomar uma decisão mais adequada. Ou seja, para o controle das principais pragas de soja, recomenda a utilização do manejo de pragas, que visem um controle racional dos insetos pragas, por meio da compatibilização de diferentes táticas. Para atender tal objetivo, é fator primordial conhecer as espécies pragas e seus níveis de ataque e os danos já causados. Com o que podemos tomar decisão acertada quanto à necessidade de medidas de controle.
Essa tecnologia consiste basicamente em inspeções regulares à lavoura, verificando o nível de ataque com base na desfolha e no número e no tamanho das pragas. Nada mais que você vai pegar e vai colocar panos entre os talhões de soja. E com isso, as plantas da área compreendida por esse pano devem ser sacudidas vigorosamente sobre ele, havendo assim a queda dos insetos pragas e também dos insetos e dos predadores naturais desses insetos pragas sobre o pano, as quais deverão ser contadas e medidas. Esse procedimento deve ser repetido por vários pontos da lavoura, considerando como resultado final a média de vários pontos amostrados. Recomenda-se vistoriar a lavoura pelo menos uma vez na semana. E essa vistoria é recomendado também você fazer essa vistoria na parte da manhã do dia, lá pelas 8 horas do dia, pois como o clima vai estar mais fresco, os insetos não vão estar se movimentando tanto assim. E também eles vão estar na parte superior da planta, onde você vai poder fazer uma boa coleta dos insetos pragas e também dos inimigos naturais. Se você poder saber, vai poder fazer uma amostra mais adequada, uma amostra com uma boa quantidade de insetos pragas. Você vai ter uma boa noção de como vai estar a sua lavoura. Iniciando amostras pelo princípio do ataque das pragas, intensificando o processo ao aproximar o nível de ação. Conclusão: o conhecimento das pragas e de como as suas principais características e métodos de controle é fundamental para a produção da soja. Só dessa forma conseguimos fazer adequadamente o manejo integrado das pragas. O MIP nada mais é que um conjunto de medidas que visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, levando assim em conta critérios econômicos, ecológicos e sociais, pelos quais temos o controle melhor das pragas e o equilíbrio do ambiente, através do monitoramento periódico, que é uma das bases do MIP. Realizamos as pulverizações somente quando necessário, sem desperdícios. Sendo assim, alguns conceitos básicos são fundamentais para proceder sobre o manejo racional de pragas que se cometem na cultura da soja. Deste modo, o controle do invasor acaba sendo facilitado, devido a analisarmos a sua forma de ataque, sua morfologia, taxonomia e entendidas. Com isso, a tomada de decisão no combate a pragas indesejáveis apresentará maior eficiência. Ou seja, se você fizer uma boa utilização do MIP, se você fizer uma boa análise desse MIP, se utilizar ele corretamente, você vai saber quais são as pragas da sua cultura, quais são os insetos, os inimigos naturais desses insetos pragas. Você vai poder aplicar inseticidas específicos para esses insetos pragas e você não vai poder aplicar aqueles inseticidas que vai matar tudo, beleza, vai matar tudo, mas só que no outro ano vai vir de novo os insetos pragas, porque os insetos pragas, a maioria deles são anuais, que vem todo ano. E só como você matou aqueles inimigos naturais dele, que já ajudava você, não em grande quantidade, mas ajudava você a fazer o controle desses insetos pragas. Esses insetos pragas do outro ano que vão vir cada maior quantidade, vão danificar mais ainda a sua cultura. Você vai ter mais perdas. E com isso por isso que você precisa ter uma boa utilização do MIP, para você poder fazer um bom manejo dessa sua lavoura, onde você vai poder fazer a utilização tanto também como controle biológico, que é um dos controles mais viáveis, pois a maioria dos insetos cada vez mais estão criando resistências aos inseticidas, pois na maioria das aplicações, quando você não faz especificamente para os insetos pragas, morre 50%, beleza, morreu 50%. Só que esse outro 50% que sobrevive de insetos pragas criam resistências. Já se você for fazer essa aplicação no outro ano, esse inseticida não vai matar esses insetos pragas, eles ficarão resistentes, então sobreviverá 100%. Então, o mais correto você utilizar é a utilização do controle biológico,
que você utiliza os próprios inimigos naturais contra esses insetos pragas, que no exemplo do percevejo com a vespa Trisóculos barsalis, aonde essa vespa vai parasitar os ovos do percevejo e esse percevejo não irá se multiplicar, não irá reproduzir e não se multiplicará. Ele só vai ter um ciclo de vida. Ele não vai completar esse ciclo, ele não vai completar o ciclo, então não vai diminuir assim a sua população. Esse é o método mais viável, pois se esse inseto se adaptar a esse seu inimigo natural, esse seu inimigo natural vai se adaptar a ele, consequentemente entrará em vigor, que é a lei de Darwin, que é a lei da seleção natural, aonde vai tendo a seleção natural. Por isso, esse controle biológico é o mais adequado, aonde você tem que fazer um bom controle, ou seja, uma boa utilização do MIP. Se você fizer uma boa utilização do MIP, você sabendo fazer um bom manejo integrado de pragas e doenças, você vai poder tratar adequadamente, especificamente para cada praga e para cada doença que tiver na sua lavoura. E com isso você evitará danos econômicos à sua lavoura. Referência, muito obrigado a todos.